para Jesus, né? Que nós estamos aqui. Glória a Deus. Ela não precisava de bens materiais. E ela via Eliseu passando ali e ela sentiu um desejo de ajudar ele. Ele não pediu, mas ela sentiu. De fazer um quarto para ele. Vocês já leram essa palavra, vocês conhecem essa palavra. E ela então ajudou esse homem de Deus, dando o que ele precisava. Ela não precisava de nada, ela tinha. Deus queria abençoar ela com um filho. Nem tinha pedido para o profeta um filho, mas Deus sabia do seu coração. Sabia que o seu marido era idoso, que ela ia ficar sozinha e que quando se tem um filho na velhice é tão bom, um filho cuidando da mãe. Então o Eliseu achou que poderia pedir para o papai do céu um filho para ela. E Deus concedeu um filho para ela. E mais na frente a gente vai ver um outro milagre nessa mesma, que foi um milagre que aconteceu, que havia morte na panela. Então nessa tarde Deus quer dizer assim que ele faz um milagre na vida da pobre, uma pobre viúva. Ele faz um milagre na casa da rica. E aqui ele faz um milagre para todos. Ele tirou a morte da panela. Deus faz esse milagre. Nós queremos falar aqui uma parte importante que ele disse para a mulher. Você vai abraçar o seu filho em tantos dias. E assim aconteceu. Porque ele podia ter dito outra palavra. Por que ele usou abraçar? Ele usou abraçar porque a mãe gosta de abraçar o filho. É uma demonstração de carinho. É a parte assim bem feminina. A mulher gosta de abraçar. Então Deus diz nessa palavra, abraçar um filho. Ela ficou apavorada com isso, porque ela não tinha pedido. Porque o marido já era idoso. Mas Deus, ele faz maravilhas, não importa a idade. E ela era uma pessoa, além de ser hospitaleira, ela era serva. O que é ser serva? Servir o outro. Deus gosta. Porque Jesus era servo. Então ele gosta de pessoas que se colocam para servir. E essa mulher era assim. Ela ajudou um desconhecido, ela deu pão. E ela também, além de ser hospitaleira, serva, ela era submissa ao marido. Mesmo ele, talvez não sendo um homem muito amoroso, que a gente não tem esses detalhes, mas parece que ele não era. Ela era submissa a ele, mesmo ela sendo rica, mesmo ela podendo fazer coisas talvez sem pedir para ele. Ela pediu para o marido. Podemos fazer um quarto para o homem de Deus? E ele concordou. E ele fez. Ela estava feliz ali. Vocês vão ler na palavra, ela diz assim, eu estou feliz aqui no meio do meu povo. Eu não preciso de nada, eu tenho o meu povo. O que quer dizer? Quando você está perto das suas familiares, você está bem? Você tem. Eu estou no meio do meu povo, não preciso de nada. Ela não tinha filho, mas talvez ela tinha irmãos, ela tinha tios, ela tinha alguém, ela estava bem. Então, ela se sentia bem ali, no meio do povo dela. Mas, então, depois desse tempo, ela teve o filho cresceu, e o que ele foi fazer? Ele foi com o pai para a roça. E esse ponto que eu quero chegar. Esse pai não cuidou muito bem do filho. Chegou lá na roça, imagina que ele tinha o quê? Uns 5, 6 aninhos. Foi lá aprender com o pai, o ofício, era uma colheita. Se a gente vai lendo, a gente vai saber que era a colheita. Então, provavelmente era um dia quente de sol. E essa criança passou mal. O que um pai zeloso faria? Ele ia pegar a criança no colo e ia para casa. E esse pai delegou a função. Chamou um empregado. Leve para a mãe. Ora essa, leve para a mãe. Ele não era o pai,
Não era ele que teria que pegar no colo e levar, então, junto. Mas ele mandou um empregado, ele delegou uma função que era dele, de zelar pelo filho. Ele não fez. Chegou lá, aquela criança entregou para a mãe, tá? Teu filho. Ela ficou a manhã toda com aquele filho no colo. E o filho morreu. Eu imagino que ela deve ter pedido muito a Deus nesse momento. A palavra não fala ali. Mas ela ficou com o filho no colo. A palavra diz que ela ia abraçar o filho. E ela ficou o tempo todo com ele. Na palavra diz que ficou sobre os joelhos. Então, sobre os joelhos é no colo. E eu imagino que esse filho realmente não era muito grande, porque ela pegou ele no colo e levou para o quarto que ela tinha feito para o profeta e largou ele lá na cama. E fechou a porta. E saiu. Irmãs, isso é muito profundo. Deus me levou a pensar muito essa semana. Quantos filhos estão no quarto? Mortos. Na pandemia, muitos filhos foram para o quarto. Que mães colocaram lá no quarto? Essa mãe pegou ele e levou no quarto. A mãe colocou ele no quarto. Quantas mães colocam seus filhos no quarto? Com briga, com grito, com falta de entendimento com o filho está adolescente, a mãe não entende, e brigam. E o filho vai para o quarto, a mãe colocou ele no quarto e fechou a porta. E Deus fez eu pensar, o pai errou porque ele negligenciou a hora dele estar junto. E a mãe, no seu, pegou e levou para o quarto. E vocês vão lendo, ela não chamou o marido para dizer o filho morreu. Ela não chamou o marido para dizer. O que nós faríamos? Primeira coisa, nós ia botar a boca no mundo. Ia gritar, meu filho morreu. Culpa tua que levou para o sol. É assim que a gente às vezes faz, né? E essa mulher não. Por quê? Ela tinha uma outra visão. Ela não pediu o filho. Então ela sabia aonde recorrer, com quem falar. Não era com o marido. Porque o marido não era espiritual. Ela pediu o que o marido podia dar para ela. O financeiro, que era o burrinho que ia levar ela até lá, e o empregado. Então isso ela pediu para o marido. O que ele podia dar em material para ela. E ela fez a parte dela. Então o pai não parou o trabalho, continuou trabalhando. Ele não viu a necessidade do filho, que ele precisava de uma sombra, que ele precisava de uma água. Se o pai fosse zeloso, talvez não teria acontecido. Ele não viu a necessidade do filho. Negligenciou, porque ele não pegou esse filho no colo e levou. Quantos pais estão assim? Delegando a função só para a mãe, esquecendo que eles também têm, os dois juntos, a obrigação de cuidar. Delegando para outros o que o pai e a mãe devem fazer. Essa mãe colocou ele no quarto, fechou a porta, pediu ajuda para o marido, então, para arrumar o jumentinho, o empregado, e foi. Quantos estão assim? Dentro do quarto. Nós temos que ter cuidado com quem nós estamos falando sobre a necessidade do nosso filho. Nós estamos falando com qualquer pessoa ou nós estamos falando com quem pode realmente ajudar? Ela teve esse discernimento que o marido não podia. Então eu quero que vocês leiam 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Que vai falar sobre isso. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Tem coisas espirituais que nós não podemos comentar com quem é carnal. Tem coisas espirituais que devem ser faladas com espirituais. E ela fez algo muito importante. Ela podia ter mandado o empregado ir. Como o marido já tinha delegado a função para o empregado, ela podia ter dito, vai lá você. Não. Ela não delegou a outro o que ela tinha que fazer. Essa mãe. E ela se posicionou. O que ela tinha que fazer? Ela arrumou a jumentinha. Ela deu ordens
E ela disse para ele: guia e anda rápido, não se detenha. Ela sabia dar ordens ao funcionário ao que ele podia fazer. E ela estava em cima dessa jumentinha, né? Que eram várias horas de caminhada, então ela foi em cima dessa jumentinha. E ela não falou com esse ajudante o que tinha de errado. Não falou para ele: o meu filho está morto lá no quarto. Nem para esse empregado que estava indo. E o Eliseu viu ela de longe e disse para o ajudante dele: vai lá ver, ó, vem vindo a sunamita. E ele foi, o empregado foi até ela. E ela disse que ia tudo bem, porque esse também não ia poder ajudar ela. Porque ela tinha discernimento de quem ia ajudar neste momento. Mas o profeta, depois de saber o que tinha acontecido, mandou o ajudante. O profeta disse: vai lá na frente e faça. Vê se você consegue resolver o problema. Mas ela se jogou aos pés do profeta. E dessa vez ela pediu: se você não for, ela pediu para ele. Ela sabia que era o profeta que tinha que ir. Então, ela pediu, e o mais importante que ela fez nessa hora, ela exaltou a Deus. E o que aconteceu? Eliseu foi. E ele nos ensina uma lição aqui. Ele entrou no quarto onde estava o filho e fechou a porta. Tem certas coisas que devem ser resolvidas dentro do quarto, no secreto. O filho estava lá, Eliseu entrou sozinho lá, orou por ele. Daí ele saiu de novo e ele andou pela toda a casa. Orou por toda a casa. Todos os que estavam ali viram ele orando. Tem coisas que devem ser feitas no público. Deus nos ensina essa lição. Para resgatar o nosso filho que está dentro do quarto, tem etapas. Orou no quarto, orou na casa, voltou e orou no quarto. Ele ensina-nos que às vezes não é só uma oração para resgatar alguém que está morto. E às vezes tem coisas que se faz dentro do quarto, no secreto, e tem coisas que se faz ao público. E se volta para o secreto, orar. E depois, então, ele tirou o filho do quarto, né, para a mãe. E Deus ressuscitou esse filho. Mas há outros relatos da Bíblia. Marcos, capítulo 5, versículo 20, se vocês querem acompanhar. A filha de Jairo. Essa menina também morreu. Marcos, capítulo 5, versículo 20. A filha de Jairo. Este homem também era um homem bem-sucedido. E a filha dele também estava morta. Só que Jesus fez de outra maneira para essa menina voltar à vida. Quando ele chegou lá, tinha várias pessoas dizendo que ela estava morta, que não tinha mais o que fazer. E riram de Jesus quando ele disse que ela dormia. E Jesus pegou e disse: vocês saiam. Pessoas que não podem ajudar, que não entendem o espiritual, não podem ficar perto, porque vão atrapalhar. E ele escolheu a dedo as pessoas que iam entrar no quarto, ou na peça onde ela estava. A mãe, o pai e os discípulos, Pedro, Tiago e João. Escolheu a dedo as pessoas que podiam ajudar espiritualmente essa menina. É algo que Deus nos traz agora. Se temos filhos que precisam de ajuda, pegar as pessoas certas para nos ajudar a tirar esse filho do quarto. Lucas 7, versículo 11. O filho da viúva de Naim. Esse filho já não estava mais no quarto morto. Ele já estava lá fora, a público, dentro do caixão. E Jesus, vendo aquela mãe, sensibilizou e fez um milagre. Então, tem filhos que estão no quarto, em casa, e tem filhos que já estão lá fora, mortos espiritualmente. Mas mesmo assim, Deus faz o milagre.
A mãe nem pediu para Jesus, mas ele conhecia o coração dela e trouxe ele a vida de volta. Lucas capítulo 9, versículo 37. Aqui agora é um pai que pede. Esse pai tinha um filho lunático, a palavra diz. Esse filho, ele tinha problemas mentais. E esse pai, então, já tinha recorrido a alguém para ajudar. Mas ele tinha recorrido aos discípulos. E esses discípulos não estavam prontos para ajudar a esse pai. Então ele pediu de novo para Jesus. Ele foi lá e pediu para Jesus se Jesus podia ajudar ele. E Jesus, então, fez o milagre, ao pedido de um pai. A Bíblia já nos trouxe várias mães, mas também tem um pai que se coloca. Tem vários pais que se colocam para ver que os filhos precisam de ajuda. Lucas capítulo 15, versículo 11. A gente já ouviu muita pregação sobre o filho pródigo. Mas essa tarde eu quero falar do irmão dele. O irmão do filho pródigo. O pai dividiu a herança com os dois filhos. Um foi embora e gastou tudo. E o outro ficou. Mas esse que ficou, ele não sentia que a casa era dele. Ele não sentia que os bens que o pai tinha dado era dele. Ele se sentia um empregado do pai. Como que os nossos filhos estão se sentindo na nossa casa? Como parte, a casa é dele, ou ele é uma visita, ou ele é um empregado que faz as coisas? Deus nos traz para refletir isso hoje. Como que o nosso filho se sente em casa? Como esse irmão do filho pródigo, que quando o irmão dele voltou, o pai fez uma festa e ele chegou, como assim o senhor faz uma festa para ele que gastou tudo? E eu que estou aqui, o senhor nunca me deu nada? E o pai disse, mas como, meu filho, tudo que eu tenho é teu? Mas o filho não sentia assim. Como nossos filhos se sentem dentro de casa. O que nós temos é deles? Ou eles se sentem como os empregados, que eles não podem ir lá matar uma galinha para receber os amigos? Nossos filhos podem matar uma galinha e receber os amigos com uma galinhada? Ou a galinha é do pai e da mãe? Ou a casa é do pai e da mãe? Ou eles não têm essa liberdade de dizer, não pai, hoje eu vou trazer meus amigos aqui. E o pai e a mãe vão dizer não. Como que nossos filhos se sentem? Como o irmão desse filho pródigo? Ou dentro da casa do pai e da mãe eles têm liberdade? Essa reflexão o Senhor nos traz. Então esse filho não considerava a casa dele, os bens dele, ele considerava que era do pai. Mas o pai já tinha dado para ele. João capítulo 6, versículo 9. A primeira multiplicação de alimentos. Aqui nós vamos ver um jovem, provavelmente bem cuidado, que ele foi atrás de Jesus porque ele queria um alimento espiritual, porque o alimento físico ele já tinha. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, provavelmente porque a mãe cuidava dele, a família cuidava dele, e ele estava lá para aprender o espiritual, e através dele, Jesus multiplicou e deu alimento para muitas pessoas. Nossos filhos estão assim? Precisando só buscar o espiritual, o físico, o emocional, ele já tem em casa? Então esse menino tinha desejo pelo reino, de ajudar ao reino de Deus. Nós nos preocupamos então com nossos filhos, corpo, alma e espírito. O corpo está cuidado e a alma? A alma é o sentimento. Os nossos filhos estão bem? E o espiritual? Nós estamos ensinando para eles aonde buscar, como buscar. Nessa tarde Deus quer falar com nós, como mães, como filhas. Esse jovem, ele tinha sede de aprender. Ele queria muito aprender. E ele estava lá na janela sentado.
Atos capítulo 20, versículo 9. E aconteceu algo. O discurso, né, da pregação se estendeu e ele cansou. Dormiu e caiu. Como que estão nossos filhos? Cansados, dormindo ou caídos? Nessa tarde nós temos que refletir. Em qual estágio estão nossos filhos? Esse menino cansou, ele estava ali aprendendo a palavra, mas ele cansou e dormiu. Quantos estão dormindo? Dentro da igreja mesmo, ouvindo a palavra, mas não entra. Saem ali e caem. O que cai? Caíra. Esse menino caiu de fato, né? Mas e quantos caem no pecado? Ele teve alguém para recorrer. Ele caiu lá, logo se juntou, né? E já fez um milagre ali na hora. Resgatou ele. E os nossos filhos? Nós temos que estar atentos para ver se eles estão cansados, para ver se eles estão dormindo ou se eles já caíram. Qual estágio? Deus nos chama para ver. E nós vamos ter esse discernimento espiritual. Quando é espiritual e quando é material, emocional. Nós vamos conseguir pegar o filho no colo, ficar horas com ele no colo. Às vezes não é só um minuto. Às vezes tem tratamentos no filho que tem que ficar horas com o filho no colo. Nós estamos prontas para ouvir esse filho? Ou quando o filho vai falar, a gente já não quer ouvir? Desde pequenininha, quando é pequeno, ele tem algo a falar. Quando ele cresce um pouquinho, ele tem algo a falar. Quando ele é adolescente, ele tem muito a falar. Só que o pai e a mãe têm que ouvir. E tem que entender que ele não é mais criança e que ele não é adulto. Que ele está no meio. Então, mas será que os meus filhos já morreram espiritualmente? Será que eles dormem? Ou será que eles já caíram? Eles estão meio dormindo. Nada que um chacoalho não acorde. Irmãs, nós temos que estar atentas com os nossos filhos. Porque o mundo oferece muita coisa. Muita coisa. E nós, como mães espirituais, a quem nós vamos pedir ajuda? Quem pode nos ajudar em oração no quarto? Quem vai lá no quarto com nós? Ou quem você vai chamar para a sala para orar por esse filho? Porque a batalha é espiritual. O material a gente provê para eles, mas o espiritual tem certas pessoas que podem ajudar. Pessoas que discernem o espiritual. Não é para qualquer um que nós podemos falar dos nossos filhos ou do que acontece na nossa casa. Essa tarde o Senhor nos chama como mães, como filhas. Vocês, filhas, estão falando as necessidades que vocês têm para as mães? Vocês sentem na mãe e no pai alguém que pode ajudar vocês? Eu, como mãe, posso ajudar? Como amiga da mãe de vocês? Vocês sentem nessas mães que estão aqui alguém que possa levar para o quarto e orar pelo filho? É isso que o Senhor nos chama essa tarde. Para as mães que estão aqui e para as filhas que estão aqui. A mãe tem o dever de pegar no colo, mesmo que adulto.
pega no colo e conversa, e ora, e chora, porque esse é o dever da mãe. Deus não ia dizer através do profeta, você vai abraçar o seu filho. Em tanto tempo você vai abraçar o filho. É o nosso dever de abraçar o filho. Deus não vai delegar para outro. É o nosso dever. Então, essas as palavras que eu tenho. Esse Jesus que fez o milagre na casa da viúva pobre, fez o milagre na casa da rica, fez o milagre na casa do Jairo, fez o milagre na rua para uma mãe, é o mesmo que está aqui, fazendo o milagre na casa da Janaína hoje. E essas palavras que eu entrego para vocês.